E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Aulas de Dermato. Continuamos aqui com o nosso curso de questões. Nós já estamos na aula 4, mais 10 questões de prova de residência para vocês resolverem. Espero que vocês estejam aproveitando. Gostaria muito de feedback para me falar o que vocês estão achando dessa maneira do curso, com as aulas sendo resolvidas e depois com as questões sendo resolvidas e com essa maneira diferente, digamos assim, de resolver as questões. Então, eu espero o feedback de vocês e espero que vocês estejam aproveitando. Um grande abraço para todos. Segue o canal aí. Questão 1. FM USP. Paciente de 42 anos, sexo masculino, com diagnóstico de psoríase em placas moderada a grave há 8 anos, em uso de metotrexato 20 mg por semana há 6 meses, sem melhora satisfatória. PASI maior que 10. Apresenta artrite psoriásica em joelhos. Qual a melhor conduta terapêutica? Alternativa A. Aumentar dose do metotrexato para 25 mg por semana. Alternativa B. Substituir metotrexato por ciclosporina. Alternativa C. Iniciar imunobiológico anti-TNF-alfa, adalimumab. Alternativa D. Acrescentar acitretina ao esquema atual. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C. Iniciar imunobiológico anti-TNF-alfa, adalimumab. A psoríase moderada a grave refratária a pelo menos um imunossupressor convencional, como metotrexato, ciclosporina ou acetretina, é indicação formal para os imunobiológicos. Mas atenção, os critérios que definem essa indicação são o PASI igual ou maior que 10 ou o acometimento de áreas especiais, como unhas, genitália e couro cabeludo, sempre associados à falha de pelo menos um tratamento sistêmico convencional. Neste caso, o paciente já cumpre todos esses critérios, tem PASI maior que 10 e usou metotrexato sem resposta adequada. Mas há um detalhe que torna o adalimumab, um anti-TNF-alfa, ainda mais a escolha ideal: a artrite psoriásica associada. Esse imunobiológico é aprovado tanto para a psoríase em placas quanto para a artrite psoriásica, tratando as duas manifestações com uma única droga. As demais alternativas são incorretas por razões claras. Aumentar a dose do metotrexato quando o paciente já está no teto terapêutico não trará benefício adicional e aumenta o risco de toxicidade. Substituir por ciclosporina seria trocar um imunossupressor convencional por outro, o que não resolverá a artrite psoriásica de forma adequada. E acrescentar acetretina ao metotrexato seria uma combinação subótima, especialmente para o componente articular. Dica para a prova: psoríase moderada ou grave com falha a imunossupressor convencional indica imunobiológico. Quando há artrite psoriásica associada, os anti-TNF, adalimumab ou etanercept, são preferidos por tratar ambas as manifestações. Questão 2. Unifesp. Criança de 6 anos com prurido intenso noturno generalizado há 3 semanas, com piora progressiva. Ao exame, apresenta pápulas eritematosas e escoriações em espaços interdigitais, punhos, axilas e região periumbilical. 2 irmãos com quadro semelhante. O tratamento de escolha e a conduta correta são: Alternativa A. Permetrina 5% tópica apenas para a criança, roupas lavadas normalmente. Alternativa B. Ivermectina oral para toda a família, roupas descartadas. Alternativa C. Permetrina 5% tópica para toda a família, lavar roupas e roupas de cama a 60 graus ou isolar por 72 horas. Alternativa D. Enxofre 6% apenas para a criança, tratar sintomaticamente os irmãos. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C. Permetrina 5% tópica para toda a família, lavar roupas e roupas de cama a 60 graus ou isolar por 72 horas. A escabiose, ou sarna, é uma das doenças mais contagiosas da prática dermatológica. Ela requer tratamento simultâneo de todos os contactantes domiciliares, independentemente de sintomas, porque o período de incubação pode ser de 4 a 6 semanas. Tratar apenas o caso índice, sem tratar os contactantes, é a causa mais comum de falha terapêutica e reinfestação. A permetrina 5% é o tratamento de primeira linha em crianças acima de 2 meses de vida. Ela é aplicada em todo o corpo, do pescoço aos pés, e mantida por 8 a 12 horas antes de lavar.
Além do tratamento dos contactantes, as roupas de cama e toalhas devem ser lavadas a 60 graus ou isoladas em saco plástico por pelo menos 72 horas, já que o ácaro Sarcoptes scabiei não sobrevive mais do que 48 a 72 horas fora do hospedeiro humano. A ivermectina oral é uma alternativa eficaz, mas não é primeira linha em crianças pequenas no Brasil, sendo reservada para casos refratários e adultos. O enxofre a 6% é uma opção mais antiga, de segunda linha, e tratar apenas a criança, como propõem as alternativas A e D, garante a reinfestação a partir dos irmãos não tratados. Dica para a prova: escabiose, tratar toda a família simultaneamente, mas lavar roupas a 60 graus ou isolar por 72 horas. Permetrina 5% é a primeira linha. Prurido noturno intenso mais espaços interdigitais é escabiose até que se prove o contrário. Questão 3. FMRP-USP. Paciente de 25 anos em uso de sulfametoxazol trimetoxazol há 10 dias para infecção urinária. Apresenta há 3 dias febre, mal-estar e lesões cutâneas. Ao exame, lesões em alvo atípicas, 2 zonas, disseminadas, bolhas e erosões em mucosas oral e conjuntival. Descolamento epidérmico em 8% da superfície corporal. O diagnóstico e a conduta imediata são: Alternativa A, eritema multiforme major, manter antibiótico e iniciar corticoide sistêmico. Alternativa B, síndrome de Stevens-Johnson, suspender o agente causal imediatamente e internação em UTI ou centro de queimados. Alternativa C, necrólise epidérmica tóxica, suspender o agente causal e iniciar imunoglobulina endovenosa em ambulatório. Alternativa D, pênfigo vulgar, realizar biópsia antes de qualquer conduta. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B, síndrome de Stevens-Johnson, suspender o agente causal imediatamente e internação em UTI ou centro de queimados. Este é um caso clássico de síndrome de Stevens-Johnson, a SSJ. A classificação dessas reações mucocutâneas graves é baseada na extensão do descolamento epidérmico. SSJ corresponde a menos de 10% da superfície corporal. A sobreposição SSJ-NET vai de 10% a 30%, e a necrólise epidérmica tóxica, NET, é definida por descolamento acima de 30%. Neste paciente, com 8% de descolamento, estamos dentro dos critérios da SSJ. As lesões em alvo atípicas com 2 zonas, e não 3, como no eritema multiforme, são características desta condição. O acometimento mucoso intenso, com erosões oral e conjuntival, reforça o diagnóstico. E o sulfametoxazol trimetoprima é um dos medicamentos mais frequentemente associados à SSJ e à NET, junto com alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos e anti-inflamatórios. A conduta imediata é dupla e inegociável: suspender o agente causal e internar o paciente em ambiente especializado, UTI ou centro de queimados, para suporte intensivo, cuidados com pele, olhos e mucosas, controle hidroeletrolítico e prevenção de infecção secundária. Fazer biópsia sem suspender o medicamento, como propõe a alternativa D, é uma conduta perigosa. E tratar em ambulatório, como sugere a alternativa C, é inadequado para uma condição de mortalidade de 20% a 30%. Dica para a prova: SSJ é descolamento menor que 10%, mais mucosas, mais lesões atípicas com 2 zonas. NET é maior que 30%. Sobreposição de 10% a 30%. A conduta é sempre suspender a droga e internar imediatamente. Questão 4. CES-SRJ. Adolescente de 17 anos, sexo feminino, com acne comedônica e papulopustulosa moderada em face e dorso há 1 ano, sem melhora com higienizante específico. Ao exame, mais de 20 pápulas e pústulas, sem nódulos. Qual o tratamento mais adequado? Alternativa A, isotretinoína oral, 0,5 mg por quilo por dia. Alternativa B, antibiótico tópico, clindamicina, isolado. Alternativa C, peróxido de benzoíla tópico, associado a antibiótico tópico. Alternativa D, retinoide tópico, adapaleno, associado a peróxido de benzoíla e antibiótico sistêmico, doxiciclina. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa D, retinoide tópico, adapaleno, associado a peróxido de benzoíla e antibiótico sistêmico, doxiciclina.
A classificação correta da acne desta paciente é moderada, mais de 20 lesões inflamatórias, pápulas e pústulas, sem nódulos ou cistos. Esse grau requer uma abordagem combinada de tratamentos tópicos e sistêmicos para atingir resultados satisfatórios. O esquema ideal para a acne moderada é composto por 3 elementos. Primeiro, o retinoide tópico, como o adapaleno, que normaliza a queratinização folicular e é a espinha dorsal de qualquer tratamento de acne. Segundo, o peróxido de benzoíla, que tem ação antibacteriana intrínseca e, muito importante, previne o desenvolvimento de resistência bacteriana. Terceiro, o antibiótico sistêmico, preferencialmente doxiciclina 100 mg por dia, por 3 a 6 meses, para reduzir a carga de Cutibacterium acnes e controlar a inflamação. A alternativa B está errada, porque o antibiótico tópico isolado, além de ter ação limitada, induz resistência bacteriana rapidamente. A alternativa C, sem o componente sistêmico, seria insuficiente para uma acne moderada com mais de 20 lesões. E a isotretinoína oral, alternativa A, está reservada para a acne grave, com nódulos e cistos, ou para a acne moderada refratária ao tratamento convencional completo, que não é o caso desta paciente ainda sem tratamento sistêmico adequado. Dica para a prova: acne moderada, retinoide tópico, mais peróxido de benzoíla, mais antibiótico sistêmico. Isotretinoína é para acne grave, com nódulos e cistos, ou refratária. Nunca use antibiótico tópico isolado. Questão 5. Âmregues. Paciente do sexo feminino, 62 anos, com úlcera em terço inferior da perna direita há 8 meses. A lesão é superficial, de bordas irregulares, fundo com fibrina, localizada na região maleolar medial, indolor, com pele adjacente hiperpigmentada, lipodermatoesclerose e varizes. Índice tornozelo braquial de 1,1. Qual o diagnóstico e o tratamento de base? Alternativa A. Úlcera arterial. Revascularização cirúrgica. Alternativa B. Úlcera venosa. Terapia compressiva. Alternativa C. Úlcera neuropática. Descarga de pressão. Alternativa D. Úlcera hipertensiva. Martorell. Pentoxifilina. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B. Úlcera venosa. Terapia compressiva. Este caso é um exemplo didático de úlcera venosa, a causa mais comum de úlcera de perna, responsável por 70 a 80% dos casos. Todos os critérios diagnósticos clássicos estão presentes de forma combinada: localização no maleo-odial, a chamada área da perneira, lesão superficial com bordas irregulares, fundo com fibrina, ausência de dor ou dor leve, hiperpigmentação perilesional por hemociderose, lipodermatoesclerose da pele adjacente e varizes visíveis. Dica para a prova: úlcera venosa, maléolo medial, hiperpigmentação, lipodermatoesclerose, varizes, ITB normal, indolor, tratamento, compressão. ITB abaixo de 0,9 indica úlcera arterial. Questão 6. UFPR. Paciente de 65 anos, pele fototipo 2, lavrador, com lesão em nariz há 2 anos. Ao exame, nódulo perláceo, translúcido, com telangiectasia sobre a superfície, bordas arredondadas e endurecidas, ulceração central. Qual o diagnóstico e a conduta? Alternativa A. Carcinoma espinocelular, excisão cirúrgica com margens de 1 cm. Alternativa B. Melanoma nodular, exérese com margens de 2 cm. Alternativa C. Carcinoma basocelular nodular, excisão cirúrgica com margens de 3 a 4 mm. Alternativa D. Ceratoacantoma, aguardar regressão espontânea. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, carcinoma basocelular nodular, excisão cirúrgica com margens de 3 a 4 mm. O carcinoma basocelular, CBC, é o câncer de pele mais comum, e o subtipo nodular representa 60 a 70% de todos os CBCs. A descrição deste caso é clássica e praticamente patognomônica: nódulo perláceo e translúcido com telangiectasia superficiais, bordas endurecidas e arredondadas e úlcera central, a famosa úlcera roedora. O perfil do paciente também é típico: homem idoso, fototipo claro, com longa história de exposição solar ocupacional.
O CBC ocorre preferencialmente nas áreas fotoexpostas da face, com predileção pelo nariz, região periocular e orelhas, todas consideradas zonas de alto risco. O tratamento padrão é a excisão cirúrgica, para CBCs de baixo risco, menores que 2 cm, com bordas bem definidas, em localização de menor risco, as margens recomendadas são de 3 a 4 mm, com taxa de cura acima de 95%. Para distinguir dos outros tumores, o carcinoma espinocelular costuma ter bordas mais irregulares, queratinização e maior potencial de metástase. O melanoma nodular é tipicamente negro-azulado, de crescimento rápido e sem o aspecto perláceo. E o ceratocacantoma, embora possa regredir espontaneamente, é hoje considerado por muitos como uma variante do SEC e não deve ser negligenciado. Dica para a prova: CBC nodular, nódulo perláceo, telangiectasias, úlcera central roedora. Área fotoexposta. Margem cirúrgica, 3 a 4 mm para baixo risco. Cirurgia de Mohs para alto risco ou localização na face. Questão 7. HMS. Criança de 8 anos com queda de cabelo e área de alopécia com escamas acinzentadas no couro cabeludo há 3 semanas. Colegas da escola com quadro semelhante. Ao exame, placa de alopécia com coto de cabelos, o chamado ponto negro, e escamas acinzentadas. Sem febre ou linfonodos. Qual o tratamento de escolha? Alternativa A. Antifúngico tópico, cetoconazol, isolado por 4 semanas. Alternativa B. Griselfulvina oral por 6 a 8 semanas, associada a shampoo antifúngico. Alternativa C. Fluconazol oral dose única. Alternativa D. Corticoide tópico para reduzir inflamação e aguardar resolução espontânea. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B. Griselfulvina oral por 6 a 8 semanas, associada a shampoo antifúngico. A tinha do couro cabeludo, ou tinha capitis, é uma das micoses superficiais mais importantes da infância. O diagnóstico, neste caso, é direto: criança em idade escolar, alopécia com escamas acinzentadas, ponto negro, que indica o padrão endóprix de infecção causado pelo tricofiton, e contexto epidemiológico com colegas afetados. O ponto fundamental desta questão é que a tinea capitis exige tratamento sistêmico obrigatório. Os antifúngicos tópicos, mesmo os mais potentes, não conseguem penetrar adequadamente na haste capilar infectada. Tratar apenas com tópico é insuficiente e resulta em falha terapêutica. A griselfulvina oral, na dose de 20 a 25 mg por quilo por dia, por 6 a 8 semanas, continua sendo o tratamento clássico de escolha em crianças, com alta taxa de cura tanto para microsporum quanto para tricofiton. O shampoo antifúngico, cetoconazol ou sulfeto de selênio, é usado como adjuvante para reduzir a disseminação de esporos no ambiente escolar, mas não substitui o tratamento oral. O corticoide tópico pode ser acrescentado apenas em casos de Carrion, a forma inflamatória grave, mas nunca como tratamento isolado. O fluconazol em dose única não tem eficácia comprovada para tinea capitis. Dica para a prova: tinea capitis exige tratamento sistêmico obrigatório, nunca só tópico. Primeira linha, griselfulvina oral mais shampoo adjuvante. Antifúngico tópico isolado é insuficiente. Se Carrion, adicionar corticoide adjuvante. Questão 8. SURSE. Mulher de 28 anos com eritema em asa de borboleta em região malar, fotossensibilidade, artralgia e queda de cabelo há 4 meses. FAM positivo em 1/320, padrão homogêneo. Anti-DNA nativo positivo. Hemograma com leucopenia e plaquetopenia leves. A lesão cutânea descrita é característica de qual forma de acometimento cutâneo no lúpus eritematoso sistêmico? Alternativa A. Lúpus eritematoso cutâneo crônico, LEC, lesão discoide. Alternativa B. Lúpus eritematoso cutâneo subagudo, LEX, lesão anular. Alternativa C. Lúpus eritematoso cutâneo agudo, LECA, eritema malar. Alternativa D. Vasculite lúpica, púrpura palpável. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C. Lúpus eritematoso cutâneo agudo, LECA, eritema malar. O eritema em asa de borboleta, também chamado eritema malar, é a manifestação cutânea clássica do lúpus eritematoso cutâneo agudo. É um eritema que ocorre nas regiões malares e dorso nasal, com característica importante de poupar o sulco nasolabial, e é fortemente desencadeado pela fotossensibilidade. Sua presença está altamente associada à atividade sistêmica da doença.
Neste caso, o contexto sorológico confirma o diagnóstico de LES com acometimento sistêmico ativo, FAN em título alto com padrão homogêneo, anti-DNA nativo positivo, altamente específico para LES, e alterações hematológicas com leucopenia e plaquetopenia. É fundamental conhecer a classificação das formas cutâneas do lúpus. O lúpus cutâneo crônico, LEC, apresenta placas eritematosas com descamação aderente, tampão folicular e atrofia cicatricial. É o lúpus discoide. O lúpus cutâneo subagudo, LECs, cursa com lesões anulares ou psoriaciformes, fotossensíveis, sem cicatriz e está associado ao anti-Rho positivo. A vasculite lúpica se manifesta como púrpura palpável, lesões de origem vascular, não o eritema facial desta paciente. Dica para a prova. Eritema malar em asa de borboleta é LECA, lúpus agudo, e indica atividade sistêmica. Lúpus discoide é LEC, crônico, e deixa cicatriz. LECs é anular ou psoriaciforme e está associado ao anti-Rho positivo. Questão 9. FMABC. Paciente de 35 anos com episódios recorrentes de urticária há 8 semanas, com aparecimento de placas eritematosas e edematosas pruriginosas, que surgem e desaparecem em menos de 24 horas, sem fator desencadeante identificado, sem angioedema. Investigação para infecções, doenças autoimunes e alergias, negativa. Qual a classificação e o tratamento de primeira linha? Alternativa A. Urticária aguda. Antihistamínico H1 de primeira geração, prometazina, pelo tempo necessário. Alternativa B. Urticária crônica espontânea. Antihistamínico H1 de segunda geração, em dose regular contínua. Alternativa C. Urticária crônica induzida. Evitar o fator físico desencadeante. Alternativa D. Angioedema hereditário. Concentrado de inibidor de C1. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B, urticária crônica espontânea, antihistamínico H1 de segunda geração em dose regular contínua. A urticária é classificada como crônica quando seus episódios persistem por mais de 6 semanas, e este paciente tem 8 semanas de evolução. Dentro das urticárias crônicas, quando não há fator desencadeante identificável, seja físico, alérgico, infeccioso ou autoimune, a denominação correta é urticária crônica espontânea, ou UC. É a forma mais comum de urticária crônica. Um detalhe clínico importante para a prova: as lesões individuais de urticária duram menos de 24 horas em cada local, deixando a pele normal após a resolução. Isso distingue a urticária da vasculite urticariforme, cujas lesões persistem por mais de 24 horas e deixam hiperpigmentação. O tratamento de primeira linha da UC são os antihistamínicos H1 de segunda geração, como loratadina, cetirizina ou fexofenadina, em dose regular contínua, e não apenas sob demanda ou ao sintoma. Os antihistamínicos de primeira geração, como prometazina e hidroxizina, têm efeito sedativo e anticolinérgico significativos, sendo evitados como primeira escolha. Para casos refratários, o passo seguinte é aumentar a dose do H1 de segunda geração até 4 vezes a dose padrão, e se ainda sem controle, introduzir o omalizumab, um anticorpo anti-IgE aprovado para UC refratária. Dica para a prova: urticária com mais de 6 semanas é crônica, sem causa identificada é espontânea, UC. Tratamento de primeira linha, H1 de segunda geração contínua. Refratário, aumentar dose e depois omalizumab. Questão 10. ENARI. Paciente de 22 anos com máculas acrômicas bem delimitadas em mãos, punhos e região perioral há 1 ano, com progressão lenta, sem outras queixas. Lâmpada de Wood, hipofluorescência intensa. Qual o tratamento de primeira linha recomendado atualmente? Alternativa A. Despigmentação das áreas normais com monobenzona para uniformizar a cor. Alternativa B. Corticoide tópico de alta potência nas lesões por tempo indeterminado. Alternativa C. Fototerapia com NB-UVB associada a inibidor de calcineurina tópico. Alternativa D. Mini enxerto epidérmico como primeira escolha. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, fototerapia com NB-UVB associada a inibidor de calcineurina tópico. O vitiligo é uma doença autoimune que leva à destruição dos melanócitos. Este caso apresenta máculas acrômicas, bem delimitadas, a hipofluorescência intensa à lâmpada de Wood é característica, em localização periférica e em área especial, mãos, punhos e região perioral. Essas localizações são importantes porque determinam o melhor tratamento.
A terapia de primeira linha atual para o vitiligo ativo não segmentar é a fototerapia com NB-UVB, Narrow Band UVB, associada ao inibidor de calcineurina tópico, como tacrolimo ou pimecrolimo. O NB-UVB estimula a repigmentação a partir dos melanócitos residentes nos folículos pilosos, sendo o tratamento mais eficaz disponível. Os inibidores de calcineurina tópicos são preferidos para áreas como face, periorifícios e genitália, onde o corticoide prolongado causaria atrofia. As outras alternativas têm indicações muito específicas. Os corticoides tópicos são uma alternativa para lesões pequenas e limitadas, mas não por tempo indeterminado. O uso prolongado causa atrofia, estrias e taquifilaxia. O mini-enxerto epidérmico é reservado para vitiligo estável, sem progressão por pelo menos 1 ano, e preferencialmente segmentar, refratário a outros tratamentos. A despigmentação com monobenzona, finalmente, é indicada apenas em casos de vitiligo universal, com acometimento de mais de 80% da superfície corporal, e sempre em decisão compartilhada com o paciente. Dica para a prova: vitiligo, primeira linha atual, NB-UVB mais inibidor de calcineurina tópico. Corticoide tópico é alternativa para lesões pequenos, não por tempo indeterminado. Monobenzona é para vitiligo universal, mais de 80% do corpo. Mini-enxerto é para vitiligo estável e segmentar refratário. Então essa foi mais uma aula com resolução das questões. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante. E mais uma vez eu peço um feedback da maneira como está sendo feita essas aulas, da maneira como está sendo feito a resolução das questões. Hoje mesmo eu estava avaliando de como está sendo feito isso, e o próximo que eu pretendo fazer dentro do curso, claro, terminar esse daqui, é com resoluções das questões da prova de título de dermatologia do famoso TED. Então, espero que vocês estejam aproveitando e, mais uma vez, segue o canal, dá aquele like, principalmente feedback se vocês estão gostando aí. Tchau, tchau para vocês, grande abraço.